Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje eu tô aqui para um vídeo super especial porque no sábado passado, dia 17 de março, eu completei 30 anos de idade, né? Eu sei que eu ando um pouco sumidinha aqui do canal, eu ainda tô aqui me adaptando a criar artigos, né, posts pro blog, vídeos pro canal, redes sociais, tudo. Eu tô me organizando pra ter cada vez menos falta aqui, né, pra vocês, porque eu não quero deixar o canal sem vídeo nem um dia. Então eu peço pra que vocês tenham um pouquinho de paciência por enquanto eu tô me organizando aí. Aí depois, com certeza, não vai ter mais atrasos, tá? Pro vídeo de hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Como eu comentei, eu completei 30 anos, eu resolvi fazer hoje um vídeo falando 30 coisas que eu aprendi ao longo desses 30 anos, né, ao longo desse tempo. E eu espero de coração que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu já peço de coração seu voto de confiança, clicando no botãozinho gostei aí embaixo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva apertando no botãozinho inscrever-se. Eu tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender. E agora sim, vamos ao assunto de hoje, que senão já vai ficar muito extenso. Vamos lá! Remoer mágoas não é legal, isso mesmo. Antigamente, quando eu era adolescente, eu tinha até um certo orgulho, vamos dizer assim, né? Eu tinha orgulho de dizer para as pessoas, não, se alguém fez alguma coisa pra mim, eu não esqueço mesmo, eu fico não sei o que, eu ficava remoendo aquilo na cabeça. Depois, né, claro, até com o aprendizado em relação à lei da atração, que a gente acaba atraindo mais daquela circunstância pra gente, eu percebi que isso não era legal e que eu cometi um grande erro quando eu ficava remoendo milhões e milhões de vezes. Por exemplo, alguém falou alguma coisa ou eu passei por determinada situação e aquilo ficava na minha cabeça há um tempão. Hoje, claro, eu sou um ser humano, né? Acontece, assim, eventualmente alguma coisa que realmente, de alguma forma me impacta, né? Eu acabo começando a esse padrão de remoer, aí eu já percebo, já vem aquela coisa, aquele estalo na cabeça e eu falo, não, pera, calma, eu não preciso fazer isso, né? Não é necessário isso. Então naquela hora eu já paro e já mudo o meu foco. Outra coisa que eu aprendi é que os meus sonhos têm a dimensão que eu quiser. Hoje eu percebo que tudo que eu quiser na minha vida, indiferente do que seja, basta eu acreditar, eu sonhar e eu ir atrás que eu posso conquistar qualquer coisa. Que momentos aparentemente ruins, muitas vezes são bênçãos disfarçadas. Na minha vida, eu já passei por coisas que naquela ocasião, naquele momento específico, parecia o fim do mundo. Desde, sei lá, um estresse no trabalho, a conflitos com outra pessoa. Às vezes a gente briga com uma determinada pessoa e aquilo não é por acaso, sabe? Pode trazer outras coisas positivas. Às vezes você perceber que aquela pessoa realmente fazia diferença na nossa vida, né? Que você teve uma discussão e a partir dessa discussão você descobriu que aquilo poderia trazer algo de positivo. Eu aprendi também que foco e disciplina são fundamentais para conquistar o que você quiser. Quando eu comecei a trabalhar por conta, né, como freelancer em 2011, assim que eu me formei, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, porque como eu trabalhava por conta, eu tinha que ter disciplina. É aquela coisa que a gente diz, quando você está numa empresa, por exemplo, você tem um chefe para te dizer faça isso, faça aquilo outro. Já quando você trabalha por conta, você tem que ter essa disciplina, você tem que ter foco, você tem que saber o que você quer, você tem que ter métricas. E foi algo que eu aprendi através dessa época e hoje, claro, né, como eu tô trabalhando por conta, eu acabo trazendo aqui pra minha realidade também, tem me ajudado muito. Que existem formas muito mais produtivas para passar o tempo do que ficar na frente da televisão. Eu aprendi que a dor é provisória. Muitas vezes a gente passa por uma situação difícil, uma situação complicada, seja com um amigo, seja no trabalho, enfim. Naquele momento a sensação que a gente tem, essa impotência vai durar para sempre, né?
E não é bem assim. Eu tenho uma frase que diz que sempre, depois da chuva, sempre vem a bonança, né? Vem o arco-íris. Eu gosto muito dessa frase, porque eu acredito muito nisso. Por exemplo, é o que eu dizia para uma amiga. Eu tenho uma amiga muito querida, de beijo, e eu sempre dizia pra ela, né? Às vezes ela falava alguma coisa comigo, tipo, uma situação chata, né, que aconteceu e tal. Eu falava pra ela, pensa dentro de 5 anos. Aliás, dependendo da situação, pensa dentro de algumas horas, pensa dentro de uma semana, de 5 anos, de 100 anos. É tudo isso que a gente acabou de passar, o que você passou, o que eu passei, vai se transformar apenas em uma lembrança. Isso se tiver ainda alguma lembrança, né? Então tudo é transitório, inclusive a dor. Livros de autoajuda também são muito bons para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu já comentei no vídeo, não lembro se foi 50 fatos sobre mim, 1 ou 2, eu vou deixar aqui no card, mas eu comento que eu tinha um certo preconceito com livros de autoajuda, né? E depois de um certo tempo eu acredito que a gente vai mudando os nossos gostos, e hoje, claro, eu não preciso nem dizer, é só olhar aqui atrás. Eu sou apaixonada por livros de autoajuda, e hoje eu percebo como isso me ajuda a ter um crescimento, né? Uma evolução aí. Eu acredito que esses livros, eles são muito válidos, eles são muito bons e importantes, né? Eu vou deixar também aí o link de um artigo onde eu listo os meus 10 livros de autoajuda voltados para a lei da atração, os meus favoritos, e eu vou deixar aí para vocês lerem no post, né, no artigo lá no blog. Outra coisa que eu aprendi é a julgar menos. A cada dia eu me policio mais para não ter falsos julgamentos, né? Seria o preconceito em relação a outra pessoa. Porque isso é desnecessário, né? Uma coisa que só divide a gente, não une. Não tem lógica alguma aí para nossa realidade, para nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, e é uma coisa que eu aprendi e que eu tenho, que eu coloco em prática no meu dia a dia, né? Cada vez mais e à medida do possível. Sempre que eu percebo que eu estou tendo uma atitude de julgamento, eu automaticamente trabalho em mim para tentar ressignificar aquilo que eu estou pensando. Que nada é para sempre e tudo bem. Antigamente eu ficava naquela coisa, antigamente que eu digo na época da escola, né, do colégio. Eu lembro que no final de todo ano eu ficava com o coração assim apertado, porque eu tinha medo que os meus melhores amigos da escola ficassem em uma sala diferente da minha ou num horário diferente do meu. Eu lembro disso, eu escrevia no meu diário e eu lembro como isso era, sabe, como apertava o meu coração e como eu sofria com isso, né, emocionalmente no caso. E hoje eu percebo como isso, não digo que era desnecessário, porque talvez fosse algo muito normal, assim, até pra minha época, a minha idade naquela época, mas hoje eu vejo a vida de uma outra forma. Não necessariamente as coisas têm que durar para sempre como eu acreditava. Muitas coisas, elas vão ter ali, vamos dizer, uma data de validade. Tudo na vida, se a gente for ver, né, tem ciclos, até a nossa própria vida, ela tem um ciclo. Aprendi a ser mais otimista. Antigamente era muito engraçado, entre aspas, não é que era engraçado, mas é um jeito de falar. Eu tinha tendência em acreditar no pior, porque se o melhor acontecesse, eu estaria feliz por isso. Tipo, eu ia fazer uma prova e eu acreditava que eu ia me sair muito ruim, muito mal, porque se eu me saísse um pouquinho bem, eu já me sentiria contente. E isso foi uma mudança de mindset bem grande assim na minha vida. Que o drama que nós acreditamos estar vivendo muitas vezes está aqui só aqui dentro, né, na nossa cabeça. Às vezes a gente cria toda uma história, a gente começa a sofrer, a gente conta para os nossos amigos, a gente vive toda uma coisa, né, como se fosse tipo o fim do mundo. E na verdade, se você for olhar de uma perspectiva de fora, você vai ver que aquilo não é todo aquele drama. Muitas vezes a gente acaba remoendo e transformando uma coisa pequena numa coisa imensa, gigantesca. E aquilo está totalmente na nossa cabeça. Eu aprendi que as escolhas, né, nossas atitudes e escolhas sempre estão nos levando a algum lugar. É uma coisa que antigamente não passava pela minha cabeça e com o tempo eu fui aprendendo, foi um aprendizado novo.
que a todo momento eu estou com um leque de opções na minha frente e de acordo com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com cada situação, né, que eu vou escolhendo, eu vou moldando o meu futuro e eu vou trazendo para minha realidade. Isso é importante a gente perceber, até para que a gente faça escolhas racionais dentro do que a gente espera para o futuro. Sempre avaliar as minhas atitudes e pensando já que essas atitudes me levarão para algum lugar e que esse lugar seja um lugar positivo, o melhor de todos. Que eu não preciso me diminuir para ser aceita. Vai, alguém faz um elogio, ai, seu cabelo tá lindo. Aí você já olha assim, não, eu não fiz nada de diferente. Ah, você tá bonita hoje. Eu bonita, sabe? A gente aprende, tipo, se você aceita muito fácil os seus elogios, você passa um ar de arrogante para as pessoas. Mas não tem por que ser assim, né? Você tem que aceitar. Se a pessoa te faz um elogio, é porque você tá bonita. Isso é ótimo, não tem por que a gente se desmerecer. Ter esse senso de inferioridade, ou eu vou me diminuir para ser aceito, para as pessoas não acharem que eu estou me achando demais e não sei o que, não sei o que. Isso é importante também, a gente se aceitar, a gente se amar e a gente aceitar os elogios e aprender com isso, né? É uma coisa que, claro, não é 100% do tempo, apesar de eu saber que é importante a gente aceitar os elogios, às vezes vem como automático, né? Muitos anos agindo de determinada forma, alguém faz um elogio, você já meio que tenta se esquivar, arranja um negocinho, mas aí, na maioria das vezes, eu mesmo me programo para aceitar o elogio ou para aceitar, enfim, o que a outra pessoa tá dizendo aí de positivo sobre mim. Outra coisa assim que eu acredito que eu mudei muito é não reclamar sobre o dinheiro. Antigamente era muito comum. A primeira coisa que eu fazia quando chegava no mercado era olhar o preço do produto e me dava até uma angústia, assim, né? E sempre que falava em dinheiro me gerava aquela sensação de escassez. E sabe, essa coisa mesmo da escassez, de nunca ter dinheiro, mesmo quando tem aquele de, eu só tenho isso, não sei o que. Eu era muito assim e foi uma mudança de mindset, uma coisa que eu aprendi e que eu levo, como eu sempre falo nos vídeos aqui, né, do canal, ou até nos artigos do blog, que é muito importante a gente prestar atenção pra gente não agir na escassez. Quando a gente age na escassez, a gente está traindo mais escassez para nossa vida. Muito pelo contrário, hoje eu procuro sempre voltar à abundância. Claro, diga-se de passagem, eu também sou extremamente responsável em relação ao meu dinheiro, eu tenho planilha de gasto, eu tenho tudo isso. Então é muito importante que você seja responsável, mas que também não gere aí a sensação de escassez, né, para não atrair mais dela para sua vida. Outra coisa que eu aprendi foi a observar os meus pensamentos. Antigamente eu deixava a vida me levar, eu não ficava observando o que eu estava pensando, né? Tinha zilhões de pensamentos sobre tudo, sobre as pessoas, sobre as coisas, e não tinha o mínimo de compreensão de que seria importante eu me observar. Hoje não, hoje eu já percebo que isso é muito importante, que eu tenho sim que observar as coisas que eu penso, as coisas que eu digo, e eu acredito que isso é um constante aprendizado e que vai durar aí a vida toda. Que eu não preciso me identificar com as características que eu não gosto em mim. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu acreditava que eu era tímida, eu tinha atitudes de uma pessoa tímida, como eu me identificava demais com a timidez, eu falava, eu sou tímida, eu não tentava mudar isso em mim, eu acreditava que eu era assim, ponto. E o que isso faz com a gente? Quando a gente se identifica com aquela característica, que muitas vezes não é uma característica que nos faz bem, né? Por exemplo, a timidez.
a timidez, ela pode te prejudicar em um momento em que você precisa se expor ou que você precisa conversar com determinada pessoa. Eu suava frio na escola, sabe? Eu não tentava mudar isso porque eu acreditava que era uma característica minha e que era imutável. E não, todas as características que eu não gostaria que me representassem podem ser sim trabalhadas. Então, tanto é que é muito importante, quando você for falar alguma coisa, eu muitas vezes cometo esse erro, eu esqueço, e depois eu, né, sabe aquela coisa que você fala e depois você pensa, espera, eu não tinha que ter falado tal coisa. Mas muitas vezes a gente fala assim, eu sou tímida, eu sou brava, eu sou ciumenta. E não, você não precisa, você tem atitudes de. Você pode ter em determinados momentos ciúme de uma determinada pessoa, ou você pode ter atitudes de uma pessoa tímida, né? Pode ter timidez eventualmente, mas não necessariamente você precisa falar assim, eu sou mesmo isso. A não ser que isso te faça bem, né? A me vitimizar menos. Às vezes as coisas não acontecem exatamente como nós gostaríamos. E aí a gente tem a opção de nos vitimizar, dizer, nossa, isso não aconteceu como eu gostaria por culpa do fulano que fez tal coisa, do ciclano. Mas não, isso é só vitimização. Ou eu posso também ter a postura de pegar e analisar ali o porquê que eu tive aquele resultado, o que eu posso mudar ali e o que eu posso fazer para ter uma realidade diferente, né? Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, a me colocar menos como vítima e tentar me esforçar cada vez mais para sim ser a dona da minha história. Que eu posso fazer a minha parte para o mundo melhor. Às vezes a gente tem o hábito de falar assim, ai, alguém tem que fazer algo de diferente, ai, o mundo ideal seria tal coisa, mas você não faz a sua parte. Por exemplo, ai, eu desejo um mundo mais limpo, eu detesto essas ruas sujas, cheias de sacos de lixo e não sei o que. Só que a mesma pessoa que reclama, ela joga papelzinho no chão, ela joga pela janela. Então, assim, depende da gente dar o primeiro passo. Como eu desejo ver o mundo dentro de alguns anos, não pensando só em mim, mas pensando nas futuras gerações. E aí você pode trabalhar para você ser a primeira gota do oceano, entende? O primeiro grãozinho de areia. Agir conforme os meus ideais. Eu dou um exemplo, né, do que eu quero dizer com o fato de eu ter me tornado vegetariana, né, sou vegetariana estrita. Quando a gente acredita em algo, a gente pode sim ir de acordo com os ideais, né? Se eu não concordo com determinada coisa, eu não preciso agir como todas as outras pessoas. Eu posso sim fazer a minha parte em prol daquilo que eu acredito, entende? Assim como existe o feminismo, existem os grupos, né, que lutam contra os preconceitos, seja LGBT, sobre racismo também. Então eu acredito que cada um de nós tem aqui dentro aquele ímpeto, né, de ter os nossos ideais, as coisas que a gente acredita, e a gente pode sim fazer a nossa parte para um mundo melhor. Outra coisa que eu aprendi é que existem dias em que eu não estou bem e tudo bem. Existem dias em que a gente acorda, sabe, com TPM, com dor de cabeça, a gente não quer ver ninguém, a gente tá chateado, a gente acorda triste, Existem N coisas, né? E tudo bem, faz parte, né? Faz parte dessa vivência, dessa experiência. Existem coisas que às vezes a gente tem que passar pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente evoluir. E não necessariamente eu preciso estar sempre feliz, ou sempre alegre, ou sempre... entende? Isso até é importante, porque eu acredito que tem muita gente, pelos comentários que eu já recebi, tem muita gente que acha que eu tô bem o tempo todo, 24 horas por dia, e tá tudo sempre bem. E não, eu sou um ser humano como você, né? Como qualquer outra pessoa. E existem dias em que eu estou bem e existem dias em que eu não estou bem. E tudo bem também. Sempre tem o dia de amanhã, e o dia de amanhã pode ser muito melhor do que o dia de hoje. Que ter ambição para crescimento não é ruim. Eu lembro de uma vez estar saindo do curso
com um colega de trabalho, ele comentou alguma coisa sobre dinheiro, e eu Jéssica, falar, mas é melhor ser pobre do que rico e doente. Eu falei alguma coisa assim, e hoje eu percebo, né, que na verdade eu estava me auto-sabotando. Qual é o problema? Não necessariamente porque você é bem sucedido, porque você tem dinheiro, você também não vai ter saúde. O ideal é que nós tenhamos todos, ambos, né? E não há problema nenhum em querer ser bem sucedido, em querer evoluir, em querer crescer, em querer sim ter dinheiro, porque o dinheiro não é um problema, né? O ser humano, eu gosto de uma frase que diz que na verdade nós somos, com dinheiro, um reflexo de quem nós somos sem dinheiro. Se você já tiver uma índole legal, uma índole bacana, antes do dinheiro, por exemplo, né, que é um exemplo, quando você tiver muito dinheiro, você vai poder ajudar mais pessoas, você vai trabalhar o dinheiro para o bem. Já se você já não tiver uma índole legal antes do dinheiro, isso só vai se confirmar depois que você tiver o dinheiro. Então eu aprendi ao longo desses anos que não há problema algum em você ter ambição de vida, ambição financeira, ambição de crescimento. E isso, claro, se não fizer mal a ninguém, muito pelo contrário, melhor ainda se fizer bem ao próximo, né? E se for, no caso, pro bem mesmo, né? Se isso for te fazer feliz. Que meditar faz bem. Antigamente eu não meditava, eu acreditava que eu não poderia meditar, na verdade. Ninguém me perguntasse, Jéssica, você medita? Nada, imagina que eu vou conseguir ficar parada olhando pro nada, não sei o que. Mas não, eu aprendi que todo mundo pode fazer isso, basta você querer. Você ter dar o primeiro passo pra conseguir chegar lá, né? Eu posso co-criar minha realidade. É o que eu sempre falo aqui no canal e até um pouco do que eu comentei anteriormente. A gente está sempre co-criando a nossa realidade, a gente não tem que aceitar. Se você não é feliz com a sua realidade atual, você pode sim ser grato, você pode agradecer a Deus por tudo que você já tem. Você pode abençoar e agradecer muito por todo o caminho, mas você não precisa estagnar ali. Antigamente se acreditava que a pessoa que nasce pobre, vamos dizer assim, ia morrer pobre, a pessoa rica ia nascer e viver rica e morrer rica. E hoje não, a gente sabe que basta a gente querer pra gente conseguir construir a nossa realidade, né? Basta a gente se movimentar e saber exatamente onde a gente quer chegar. O universo, ele sempre vai conspirar, ele vai abençoar e ele vai nos guiar para chegar onde a gente deseja. Que sair da zona de conforto também é importante. Às vezes a gente se acomoda na zona de conforto porque é muito agradável, né? Ficar nela, ficar sentadinha, eu tô feliz assim, eu não vou me mexer. Mas existem momentos em que a gente precisa se mover, sabe? Mudar o rumo, fazer diferente. Isso é muito importante até para nossa evolução, porque senão a gente estagna, né? A gente fica ali imóvel, a gente não se mexe. Então sair da zona de conforto é muito bom. Eu saí da zona de conforto quando eu fiz teatro, porque era uma coisa que antigamente jamais faria. Também quando eu pulei de paraquedas é uma coisa que há alguns anos eu jamais imaginaria fazer. Então sair da zona de conforto faz bem. Esse ano eu espero sair da zona de conforto várias vezes também, eu tenho aí planos. E é isso. Que pensar fora da caixa também é importante. Por que eu digo isso? Às vezes a gente tá tão condicionado, né, com a nossa realidade que a gente não para pensar sobre as coisas que nos acontecem. Muitas coisas acontecem, muitas coisas são passadas de pai para filho ao longo dos anos e a gente não para refletir sobre o porquê de nós estarmos agindo daquela determinada forma, falando daquele determinado jeito, agindo, né, se vestindo. A gente não para pra gente pensar fora da caixa e refletir sobre realmente quem nós somos, porque nós agimos daquela forma. E esse tipo de reflexão eu acho muito importante até para nosso desenvolvimento, para que a gente cresça, né? Para que a gente possa avaliar realmente o que nós estamos fazendo com o nosso presente, com a nossa vida e poder modificar se algo não está sendo exatamente congruente aos
as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos ser o ideal, né? Ser o positivo, ou não sei, se algo não tá te fazendo bem, não é porque todo mundo faz que você vai ter que fazer aquilo também, né? Aí vem até daquela outra que eu pontuei, que foi que eu até dei o exemplo do fato de eu ter me tornado vegetariana. Não é porque todas as pessoas estão agindo de determinada forma, se eu não concordo com aquela determinada forma, eu paro para refletir, pensar fora da caixa, eu vejo que há uma possibilidade de agir diferente, eu não preciso seguir a manada, eu posso pensar fora da caixa e agir de acordo com o que eu acredito. Outra coisa que eu aprendi é que todas as pessoas que cruzam meu caminho, de alguma forma, estão ali para eu aprender alguma coisa. Eu acredito, Jéssica, que todos nós estamos conectados e que de alguma forma tudo que eu passo na minha vida tem um porquê. E todas as pessoas que estão conectadas comigo e que passam pelo meu caminho estão ali por um propósito. Nem que a pessoa não fale absolutamente nada, mas às vezes, por exemplo, a pessoa sentou na minha frente e eu, por algum motivo, eu fiquei com raiva, alguma coisa, talvez seja um aprendizado interno, né? Talvez seja o ponto de eu me avaliar, peraí, porque eu estou me sentindo de determinada forma e o que eu posso trabalhar, chegar ali a um consenso dos motivos de tal coisa estar me afetando de determinada maneira. Que a minha visão de mundo não é a única, né? Antigamente tinha a minha visão de mundo, a minha perspectiva, a minha visão é a certa, se eu tô dizendo que é X, e não, cada pessoa tem um modelo de mundo, né? Na PNL a gente tem até uma pressuposição que a gente diz que mapa não é território, eu tenho as minhas referências, eu tenho a minha bagagem, eu tenho a minha visão de mundo, e eu tenho a minha forma de me expressar, de pensar, eu tenho a minha forma de experienciar essa realidade. Assim como você do outro lado tem uma outra forma totalmente diferente. Uma pessoa pode me fazer uma determinada pergunta e pode fazer a mesma pergunta para cada um de vocês que estão assistindo. Eu tenho certeza de que cada uma, por mais que a gente tenha pontos em comum, cada uma vai responder de um jeito e vai ter uma perspectiva diferente de acordo com a sua realidade, ou seja, com as coisas que ele passa ao decorrer do dia, ao decorrer dos anos, as pessoas em que ele conhece, tudo isso, né? Tudo isso acaba influenciando de alguma forma. Outra coisa que eu aprendi é que a maioria das vezes em que nós reclamamos de uma outra pessoa é que, na verdade, nós nos vemos refletidos na outra. Como assim, Jéssica? Existem muitos casais, por exemplo, muito parecidos, mas que vivem brigando. Por que isso acontece? Porque muitas vezes as coisas que eu não aceito em mim, eu me vejo refletido no outro, né? As características do meu parceiro, da pessoa que está na minha frente, muitas vezes aquelas características que me incomodam profundamente são características minhas que eu não aceito, que eu não quero trabalhar e que não, sabe? Então isso é uma coisa assim profunda, que se a gente for ver, que vem como forma de aprendizado, né, de desenvolvimento, se a gente se aprofundar nisso, e eu também acho muito interessante também, é uma coisa que eu aprendi que eu acho extremamente interessante. Que mudar faz parte. Quando eu era criança, meu sonho era ser desenhista. E foi assim durante muitos anos e até hoje eu amo desenhar, né? Eu não sei se você conhece aí a minha história, mas ilustração é uma coisa que sempre, desde que eu me dou por gente, é uma coisa que sempre afetou muito meu coração, né? E tudo bem, eu vivi muitos anos assim, aí eu conheci o design gráfico, que eu também me apaixonei pelo design gráfico, e aí eu fiz uma faculdade, trabalhei muitos anos, e hoje, apesar de atuar, trazer pra essa bagagem, né, pra minha realidade, hoje eu tô trabalhando com marketing digital e resolvi mudar. E eu estou apaixonada pelo marketing digital, marketing de afiliados, né? Além, claro, dos vídeos do canal do YouTube. E eu acredito muito nisso. Às vezes, por exemplo, antigamente eu acreditava que
Se eu fizesse uma faculdade de design gráfico, eu seria uma designer o resto da minha vida, até envelhecer. Não teria mais nenhuma outra oportunidade. Nós somos ensinados isso, né? Escolha muito bem a sua faculdade, pois ela definirá o seu futuro. Mas não é bem assim. Se aquilo já não está te fazendo feliz, ou não está te representando algo como representava antes, não há problema algum em mudar. O importante, o mais importante de tudo é você sempre ser feliz. Se hoje você está desempenhando determinado papel na sociedade, ou você é de determinada forma, você se expressa nessa realidade de determinada forma e você não se vê mais representada por aquilo, mude, não há problema algum em mudar, se for para melhor, claro, né? A gente tá sempre procurando evoluir aí. Que o tempo passa muito depressa. Na verdade, tempo é relativo. Eu gosto de falar que tempo é relativo por causa de Albert Einstein, né? Teoria da relatividade. Mas eu aprendi que a gente tem que viver ao máximo cada momento da nossa vida, aprender cada momento, ser feliz o máximo que a gente puder. Por que isso? Porque a gente pisca o olho. Eu tinha 15 anos até ontem, pelo menos eu me sinto assim. E hoje eu já tenho 30, né? O dobro. E eu não percebi. Então é aquela coisa, o tempo passa, quando a gente percebe a gente casou, ou a gente, sei lá, tem tantos anos, né? E a gente não viu, a gente não vivenciou. Então, o importante é a gente ter como meta ser feliz, sempre fazendo bem pro outro, porque aí a gente vai fazer essa existência valer a pena. Hoje eu tenho 30, eu posso piscar o olho e ter 60, né? E aí, o que eu fiz de diferente, o que eu fiz pra prosperidade, o que eu fiz da minha vida? É uma reflexão que eu levo, uma coisa que eu aprendi e que eu percebo muito forte. O ano passado, gente, a gente já tá em março, né? O ano passado voou, assim, e é muito louco isso. Se você prestar atenção na sua vida, você vai perceber. Às vezes, eu trocava a fralda do meu primo, hoje ele tá maior que eu, sabe? E a gente tem que fazer essa vida valer a pena, né? Nem que não faça absolutamente nada, se isso te fizer feliz e chegar no final da sua, né, dessa sua jornada aqui na Terra e você fala assim, nossa, eu adorei isso, valeu a pena. Se não, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer tudo isso valer a pena realmente. Eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo de hoje. Gente, uma coisa importante, eu fiz um artigo pro blog, 30 formas de ajudar o próximo e transformar o mundo. Eu vou deixar o link também aqui embaixo para que você acesse, você veja, deixe seu comentário lá, compartilhe nas suas redes sociais. Eu acredito que compartilhar o bem sempre faz bem também. E eu vou ficar muito grata por isso. Se você deixar seu comentário lá no blog também, eu vou ficar radiante, porque eu ainda não recebi nenhum comentário. Eu passo um tempo escrevendo os textos e não recebi ainda nenhum comentário. Se vocês verem algum erro, alguma coisa, também podem me pontuar. E eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Me siga nas redes sociais que estão na tela. Cadastre seu e-mail aí embaixo também. Você, além de receber o e-book falando, pontuando 7 razões pelas quais a lei da atração parece não funcionar para você, você também vai receber as atualizações no canal, no blog, diretamente no seu e-mail, além de conteúdos exclusivos sobre lei da atração. Tudo de melhor assim sobre lei da atração e autodesenvolvimento eu vou compartilhar com vocês lá, tá bom? Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do vídeo de hoje, se tem algum aprendizado que vocês também tiveram ao longo da vida de vocês, que vocês gostariam de compartilhar aí embaixo. Deixe nos comentários, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Deixa seu gostei se você ainda não deixou, se inscreva nesse canal lindo e é isso. Gratidão enorme por assistir até aqui, um super, hiper, ultra, mega beijo, tchau, tchau!